Vamos falar agora um pouquinho do quadro clínico e estratificação do nosso paciente com encefalopatia hepática. Como é o diagnóstico da encefalopatia hepática? Ele é um diagnóstico clínico. Qual é o paciente que você pensa que pode ter encefalopatia hepática? Aquele paciente que tem um déficit cognitivo, ele tem uma alteração da cognição, um paciente que fazia algumas atividades diárias e agora está com dificuldade de fazer. É um paciente que tem alteração comportamental, um paciente que está ou é um paciente que está mais depressivo, um paciente que está muito agitado, é um paciente que tem a função neuromuscular prejudicada. Em alguns exemplos específicos, vamos precisar de exames. Quais são esses exames? Na encefalopatia chamada encefalopatia mínima ou grau 0, pode ser necessário testes psicossométricos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para dar o diagnóstico. Essa encefalopatia ela não tem relevância clínica, esse paciente não precisa ser tratado. Então, isso é usado muito mais em estudos a nível científico do que na nossa prática clínica. Quando é que você vai pedir um exame de imagem? Quando o seu paciente apresentar, por exemplo, um déficit neurológico focal. Alguns pacientes com encefalopatia hepática, eles podem sim apresentar déficit neurológico focal, mas nesse caso, sempre tem que fazer exame de imagem para excluir, por exemplo, um acidente vascular cerebral. E você me pergunta, Lívia, se a principal envolvida é a amônia, por que a gente não dosa a amônia no sangue do nosso paciente para dar o diagnóstico? A dosagem da amônia, tanto arterial quanto venosa, ela não tem uma correlação boa com o grau de encefalopatia, então isso aqui não é usado. Outra coisa muito importante quando a gente vai pensar em encefalopatia hepática é procurar aí os estigmas de cirrose. Um paciente que tem ou insuficiência hepática aguda ou um paciente cirrótico. Então você vai procurar se o paciente tem ascite, se o paciente tem aranhas vasculares, se o paciente tem eritema palmar, rarefação de pelos, ginecomastia, alguns estigmas de cirrose. Outra coisa importante aqui para a gente frisar é a sarcopenia. A encefalopatia ela é uma complicação da cirrose, então a cirrose num grau mais avançado. Esse paciente vai ter um estado hipercatabólico, vai ter uma desnutrição importante. E a sarcopenia ela é um grande fator de risco para a encefalopatia hepática, então é bom sempre estar ligado nisso. Vamos agora falar da estratificação mais importante, que são os critérios de Westhaven, a avaliação do grau de encefalopatia hepática. Como a gente falou anteriormente, a encefalopatia grau 0 ou mínima, ela não tem uma relevância clínica tão importante, ela só tem diagnóstico através dos testes psicométricos. Mas, a partir do grau 1, é uma encefalopatia clinicamente relevante. Então, no grau 1, você vai ter principalmente um paciente com distúrbio do sono, um paciente com hipersonia ou com insônia, ou alteração do ciclo sono-vigília, aquele paciente que dorme o dia todo, fica acordado à noite. É um paciente que pode ter tremor. No grau 2, já surge aqui o flapping ou asterix, mas é um paciente que ainda pode ter sonolência ou agitação. O grau 3 é bem parecido, na verdade, com o grau 2, só que em maior intensidade. Aquele paciente com estupor ou com agitação mais importante, que também tem um flapping e asterix. E o grau 4 é aquele paciente que está basicamente em coma, quando não está em coma, que tem apenas posturas de descerebração. Falando um pouquinho aqui dos testes psicométricos, para você conhecer, o principal deles é o teste de conexão numérica. O paciente tem que ligar aqui os números em ordem e a avaliação é o seguinte, se um paciente tem 50 anos, ele tem que fazer isso em até 50 segundos e por aí vai, de acordo com a idade. Isso aqui é para diagnóstico de encefalopatia grau 0 ou encefalopatia mínima. Além disso, podem ser usados alguns testes eletrofisiológicos, como por exemplo o eletroencefalograma. Continuando nas classificações, a encefalopatia pode também ser classificada de acordo com a doença de base. E aí nós temos o tipo A, tipo B e tipo C. No tipo A, temos a encefalopatia da insuficiência hepática aguda. No tipo B, temos a encefalopatia do bypass portossistêmico, que não tem doença hepática intrínseca. E no tipo C, temos a encefalopatia da cirrose. Então, aqui essa dica fica muito fácil para decorar. Além disso, podemos classificar de acordo com o tempo da encefalopatia. Se eles são episódicos, acontece aí de vez em quando. Se ela é recorrente, para isso a gente usa surtos dentro de 6 meses ou menos, ou se ela é persistente, aquele paciente de difícil controle. Vamos ver agora os principais diagnósticos diferenciais. Tudo que cause uma alteração do nível de consciência pode fazer diagnóstico diferencial com encefalopatia hepática. Eu vou trazer os principais aqui para vocês, que podem inclusive estar sobrepostos no paciente com doença hepática.
Vamos começar aqui pelo hematoma subdural. O hematoma subdural vai ser um hematoma que acontece ali entre a dura mater e a aracnoide, com formato de meia-lua, e acontece principalmente em pacientes que têm alguma alteração de coagulação, que pode acontecer nos pacientes com doença hepática crônica, e um principal fator de risco são quedas, traumatismo. Então, aquele paciente, por exemplo, com doença hepática crônica por álcool, você sempre tem que perguntar à família, perguntar ao paciente se ele tem condição de responder, se teve alguma queda. Quais são os sintomas do hematoma subdural? O paciente pode ter náuseas, vômito, cefaleia intensa, mas é um paciente que também pode ter alteração de fala, alteração de nível de consciência. Temos ainda a insuficiência renal, a azotemia, uma causa de encefalopatia metabólica, aquele paciente que tem uma piora importante da função renal. Então, a gente vai falar um pouquinho o que é que você tem que fazer quando o paciente chega para você, e aí vai ser muito fácil diagnosticar com exames laboratoriais, quando você tiver uma alteração importante de ureia e creatinina. Um paciente com insuficiência renal, fica fácil você pensar na insuficiência renal como causa de diagnóstico alternativo. Além disso, falamos um pouquinho sobre um paciente que tem alteração focal. Sempre tem que descartar o AVE, o acidente vascular encefálico. Qual é a avaliação que você precisa fazer? Você pode fazer uma avaliação básica, como o Cincinnati, por exemplo. O paciente tem alteração na simetria da face, o paciente tem alteração de fala, ele tem alteração motora segmentar. Se o paciente tem um desses três, é importante você fazer um exame de imagem para descartar que o paciente tem um AVE. Além disso, tem a doença de Wilson. O que é a doença de Wilson? Aquela doença hepática por sobrecarga de cobre, né? Então, o paciente pode ter como causa da cirrose dele, por exemplo, a doença de Wilson. Então, qual é o paciente importante de pensar na doença de Wilson? Um paciente que tem um diagnóstico aí entre 5 a 35 anos, um paciente mais jovem, que não tem um diagnóstico da doença hepática de base, é um paciente que também vai ter alterações comportamentais. Além disso, temos a hipo e a hipernatremia, que também vão causar alterações no nível de consciência. E a encefalopatia de Wernicke, que é importante também nos pacientes etilistas. A deficiência do B1 vai causar encefalopatia, que ela tem uma tríade. O paciente com alteração da motilidade ocular, tem aquela paralisia, alteração da marcha e alteração do nível de consciência. Quando isso acontecer, é sempre importante lembrar de Wernicke. Como os pacientes que bebem, os pacientes etilistas, são o principal fator de risco, se seu paciente vai continuar bebendo, é importante suplementar a tiamina ou vitamina B1. E esses são os principais diagnósticos diferenciais para você pensar num paciente com alteração de nível de consciência que tem doença hepática crônica ou insuficiência hepática aguda.